Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo. Hoje nós vamos falar aí da importação de patrimônio via conceito, né? Os patrimônios eles podem ser cadastrados no sistema de forma manual e ele pode também ser importado, né? A importação é bastante utilizada para que os usuários consigam importar um volume grande de informações de uma vez só. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso webinar de hoje. Deixa eu passar aqui a apresentação. Acredito que alguns de vocês já possam me conhecer, mas os que não conhecem eu vou me apresentar. Meu nome é Gustavo Almeida, eu estou na TOTS desde 2014, já são 6 anos aí de empresa, e hoje eu atuo na equipe de desenvolvimento como analista de testes dos módulos de contabilidade e patrimônio. Me graduei em ciências contábeis e também sou pós-graduado em negócios e competências digitais. A minha trajetória toda dentro da TOTS foi dentro desta equipe, e sempre aí trabalhei com os módulos de contabilidade e patrimônio. Aqui é sobre o que a gente vai falar, pessoal, vai ser bem breve mesmo, a importação ela é bem simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, e aqui é a nossa agenda, né, o que a gente vai falar sobre o que é o conceito, o layout, né, porque a gente precisa que os dados estejam organizados de uma forma que o conceito consiga entender para essa importação acontecer, e aí a gente vai fazer isso no sistema para vocês verem acontecendo de fato. Vocês podem mandar dúvidas aí no chat a qualquer momento, que no final da apresentação nós vamos ter um espaço, um momento para a gente esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então não precisa chegar até o final, deu qualquer dúvida, pode mandar diretamente aí no chat, que no final a gente vai responder todas, ok? Então, a nossa agenda é o que é conceito? A gente vai falar sobre o que é o conceito, o layout e vamos para a prática, né? Acessar o sistema realmente e realizar uma importação para a gente ver aí como que funciona. Então, nosso objetivo é capacitar os usuários para importar conceitos, para importar patrimônios através do conceito. Então, o que é o conceito? Né? A TOT disponibiliza uma série de conceitos, não só para importação de patrimônio, mas de vários outros cadastros. O conceito ele é um arquivo onde a gente consegue, ele meio que faz a ponte entre a informação que vai ser importada e para onde que ela vai. Então, a gente precisa do conceito para pegar determinado arquivo. Neste arquivo, vai ter as informações que serão importadas e o conceito pega essas informações num layout definido, num layout que a TOTS definiu, e leva essas informações para as tabelas específicas, no caso aqui, para as tabelas de cadastro de patrimônio. Então, o conceito ele é necessário para importação por isso. O conceito ele faz a ponte entre as informações. Então, a gente precisa dele para processar os dados e imputar os dados no sistema. Então, conforme eu disse, o nosso webinar de hoje é tratando do patrimônio, mas existe conceito de diversos outros cadastros. E aí, quando a gente for importar ele, eu vou falar o local onde que eles ficam, e caso vocês não conheçam, caso vocês não conheçam, talvez seja a oportunidade também de conhecer os outros conceitos. Quem sabe algum deles pode facilitar o dia a dia de vocês aí, que pode estar sendo um pouco custoso pela falta de conhecimento, de não conhecer o processo, de não conhecer os conceitos, né? E o layout. O layout é necessário porque a gente precisa criar um padrão de informação, porque o conceito ele precisa saber qual informação vai para determinado campo. Então, a gente disponibiliza, através das nossas documentações, um layout falando qual que é a ordem dos campos para poder montar o arquivo que vai ser importado, e essa documentação está disponível nesse link no TDN, vocês podem acessar lá. Então, a gente vai montar aqui um arquivo, e o arquivo, conforme vocês estão vendo aqui, ele tem uma ordem, ele tem uma organização. Se cada usuário colocasse as informações da maneira que entendesse que seria melhor, o nosso conceito não iria atender, né? Porque a gente não iria saber da onde pegar a informação para levar para
tal campo na tabela do RM, para poder alimentar a nossa para criar essa massa de dados e fazer a importação. Então, o layout é necessário por isso. A gente tem que organizar essas informações. Então, vai realizar a importação utilizando os nossos conceitos, que a TOTS disponibiliza, necessariamente você precisa criar o seu arquivo TXT com base nessa organização. Então, por exemplo, o seu primeiro campo lá no seu arquivo TXT precisa ser o código do patrimônio que você quer importar. O 2, o código do grupo e por aí vai. No total, são 28 campos. Campos que a gente preenche quando a gente está cadastrando patrimônio manualmente. Local, observação, centro de custo, todos aqueles campos que a gente cadastra quando a gente está cadastrando patrimônio manualmente, a gente tem aqui disponível no layout na sua ordenação. E a gente precisa disso para importar. Alguns campos são obrigatórios, então a gente deixa claro aqui também na documentação, com um X, quais são os campos obrigatórios e quais são os tamanhos que determinado campo suporta. Os campos que não são obrigatórios, eles vão ficar em branco lá no arquivo. Quando a gente for importar, eu mostro para vocês. Então, mais uma vez, é bastante importante que isso daqui seja seguido, senão vai haver conflito aí nas informações e provavelmente quando você for tentar importar, quando você for tentar processar o conceito, vai haver alguma mensagem aí ou de erro ou de aviso falando que não foi importado, e aí o erro pode estar na parametrização do layout. Então, quando estiver fazendo essa parametrização, é importante fazê-la com bastante cuidado, com bastante atenção. Ok? Uma outra informação. O layout comum, ele tem 28 campos, mas existe a possibilidade de você utilizar 29, mas aí é utilizando um outro conceito que ele dá a possibilidade de informar o valor base de depreciação diferente do valor de aquisição. Então, a gente sabe que existem alguns usuários que precisam depreciar em cima de um valor diferente do valor de aquisição. Se for o caso desse patrimônio que está sendo importado, a gente não utiliza o conceito de código 45. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai utilizar um outro conceito e aí a gente vai usar esse mesmo layout aqui para importar, só que aí vai haver um campo de número 29 e nele o usuário vai informar o valor base de depreciação. E aí ele pode ser diferente do de aquisição. Ok? Eu vou falar desses conceitos, que são dois. Um de aquisição comum e um outro de aquisição com valor base diferente. Na documentação aqui, se vocês acessarem, está bem claro lá que existe a possibilidade de utilizar o campo 29, mas para isso é necessário utilizar um outro conceito, que também é de importação de patrimônio, mas importa patrimônio com valor base de depreciação diferente do valor de aquisição. Ok? No cadastro manual, a gente tem essa opção, né, de falar um valor base de depreciação diferente. Então, quando há essa necessidade na importação, a gente utiliza um outro conceito, diferente do de importação comum. Então, vamos praticar. Então, aqui estou com o sistema aberto, com alguns patrimônios que eu tenho cadastrado na minha base. E a importação, conforme eu falei, né, ela vai utilizar todos os campos do cadastro de patrimônio normal, só que através de um arquivo, né? No arquivo vai ter as informações e a gente vai processar isso e trazer isso para dentro do sistema. E aí, onde que a gente cadastra o conceito, né? Onde que a gente vai colocar o conceito para depois processar ele? Dentro da abinha utilitários, a gente tem aqui a opção RM Connector. Deixa eu chegar nela aqui. Esse carinha aqui. Ele também está disponível lá dentro de integrações. Então, se a gente vier por aqui, por integrações, a gente também acessa aquele RM Connector e aí a gente consegue importar conceitos de qualquer módulo. Aqui, acredito eu ser mais interessante usar,
porque no RM Connector que está dentro do módulo patrimonial, só serão exibidos conceitos do módulo patrimonial. Porque existem conceitos, por exemplo, de contabilidade, do módulo de contabilidade e de outros módulos. E aí, se para acessar todos eles, por aqui dá para fazer isso, dá para fazer a importação de patrimônio também, mas acredito que aqui seja um filtro melhor. Então a gente acessa aqui com RM Connector importação. Eu tenho um filtro aqui que mostra todos os meus conceitos importados, inclusive já tinha aqui o de patrimônio, que eu fiz alguns testes. Vou deletar ele aqui para a gente importar o conceito do zero mesmo, fazer o processo do zero. Então a gente precisa do conceito e depois de um arquivo parametrizado de acordo com o layout. Então a gente vem aqui em processo e vem em importar conceito. Quando vocês instalam aí o PET, quando vocês instalam a biblioteca do RM, lá no C2 pontos de vocês, tem uma pastinha de nome TOTUS. O meu ambiente aqui ele é para testes, então o meu local aqui ele está diferente. Mas de vocês aí, usuário, vai estar dentro de uma pastinha TOTUS. No meu caso aqui, como é um ambiente de teste, está dentro de RM. E aí vocês vão ter lá TOTUS, Corpore RM, e vai ter a pastinha objetos gerenciais, é importante focar nela. Então, como meu ambiente aqui ele é interno de testes, ele é um pouquinho diferente do de vocês. Mas o importante é chegar nesse cara aqui, ó, objetos gerenciais. Ele tem várias ferramentas, o próprio conceito, alguns layouts de importação que se referem à exportação também de dados, a gente disponibiliza tudo aqui. E aí, dentro dessa pasta, a gente segrega cada um desses tipos aí de arquivos para poder ou exportar, ou importar dados, ou gerar relatórios, etc. Tem vários arquivos aqui dentro. Então, lembrando mais uma vez, no ambiente de vocês vai estar dentro de C2 pontos, TOTUS, Corpore RM, e aí vocês acessam a pastinha Objetos Gerenciais. E aqui dentro a gente tem, igual eu falei, né, tem vários arquivos para poder extrair e importar dados. A gente vai acessar aqui o conceito. E aqui tem todos os conceitos que a linha RM disponibiliza. Então tem conceitos, a sigla aqui é de CTB, de contabilidade, então a gente vai lá em COMPAT, que se refere aos conceitos de patrimônio. Cada sigla que se refere a um produto, CONEST, referente a estoque, por aí vai. Então aqui é o primeiro conceito referente à contabilidade, né? Então a gente vai procurar o conceito que importa patrimônio. Então a descrição aqui está bem clara. E ele é o de código 45, CTB PAT 0045. Esse cara aqui. A gente seleciona ele e importa ele para dentro do sistema. Vou voltar lá quando eu falei do layout, que era possível informar um valor base de depreciação diferente do valor de aquisição. Caso seja essa a necessidade do usuário, o bem vai depreciar com um valor diferente do valor de aquisição, não vai ser utilizado este conceito aqui, o conceito 45, e sim o conceito 49, porque conforme eu falei, o conceito 49, ele vai ter aqui espaço para um campo a mais, que são 29 campos, e o usuário vai poder colocar no arquivo dele esse valor base diferente do valor de aquisição. Utilizando o 45, vai ser uma importação normal, como se fosse um cadastro normal, e o bem vai ter o seu valor base de depreciação igual o valor de aquisição, o que acontece normalmente, né? O valor base de depreciação diferente do valor de aquisição, acredito aí ser ocasiões que acontecem esporadicamente. Mas, caso seja necessário, não se deve usar o conceito 45, e sim o de código 49. Ok? Então, vamos aqui para o principal, que é o que é mais utilizado, que é o conceito COMPAT 0045, importação de patrimônio.
Foi importado, ele está aqui agora. E aí, para processar ele é bem simples. Marquei, vou processar conceito. Aí ele consegue importar os patrimônios dentro do sistema. Mas antes disso, é necessário que a gente fale quais patrimônios. Então, a gente faz isso através de um arquivo TXT. Existem outros conceitos também que a gente consegue fazer via algumas extensões de Excel, sabe? XSML, CSV, algumas outras. Nesse caso aqui, a gente vai fazer em TXT. Eu tenho um arquivinho aqui que eu já havia montado para teste. Deixa eu colocar aqui a documentação para mostrar a vocês o passo certinho. Aqui, ó, conforme eu falei para vocês, né? O que delimita aqui cada campo é um ponto e vírgula, mas isso pode ser alterado lá dentro do conceito. É parametrizado, está parametrizado lá. No meu caso aqui está como ponto e vírgula e ele vai ir como padrão para quem importar o conceito. Mas se o usuário achar que deveria ser algum outro caractere, pode trocar sem problema algum. Então, primeiro campo, código do patrimônio. Então, o usuário informa no arquivo qual que é o código do patrimônio que vai ser importado. No meu caso aqui é o 7701028. Ponto e vírgula significa que eu vou para o próximo campo, então. Código do grupo de patrimônio, 77. Ponto e vírgula, próximo. E por aí vai, até serem informados os 28 campos. Campos que não são obrigatórios podem ficar vazios, igual são esses que vocês estão vendo aqui. Ó. Só tem o ponto e vírgula e não tem nenhuma informação dentro do arquivo. Esse daqui se refere a filial. Filial 1 que eu quero importar. Então, aqui é o valor do bem. Vou colocar aqui 10 mil. Data de aquisição. Antes da data de aquisição, a gente tem se ele é um bem que vem de reavaliação, e aí é 0 ou 1 que identifica, né? Do campo 6, 0 significa que ele não é um bem que veio de reavaliação, 1 significa que sim, porque a gente tem essa informação na nossa tabela. E aí vem descrição, ativo, se o bem ele está ativo ou inativo, 0 ou 1 também é a informação. No caso aqui ele está ativo. E aqui já é o suficiente para a gente conseguir fazer uma importação. Visto que os campos que estão vazios aqui são campos que não são obrigatórios, e a gente tem isso aqui na documentação. Obrigatório são os que são marcados com X. Então, por exemplo, o patrimônio agregador, ele não é obrigatório, nem todos os bens vão ter um agregado, né? Então, quando a gente está cadastrando o patrimônio manualmente, o usuário ele não é obrigado a informar esse campo. Então, por que ele seria aqui na importação, né? Funciona exatamente com a ideia e com as regras iguais ao cadastro de patrimônio manual. Então, ok, seguimos esse layout aqui. Esse layout sempre vai ter que ser seguido. Não pode ter nada fora de ordem. Tem que estar a quantidade certinha. Se colocar valores diferentes também nos campos, por exemplo, os campos que são numéricos e colocar letras vai dar problema. Então é importante observar aí tipo do campo, se é obrigatório ou não. Às vezes está deixando um campo que é obrigatório vazio, tamanho, tentando colocar uma descrição aí acima de 240, vai ter problema também. Então é importante ter atenção na parametrização do layout. Então vamos importar agora de fato. Então eu tenho aqui o meu conceito, ele que vai fazer o processamento, né? Ele que vai pegar os valores que estão dentro do meu arquivo TXT
e mandar para minha tabela onde eu cadastro os patrimônios. Então, eu preciso informar aqui para o conceito onde que está o meu arquivo TXT com os dados. Então, a gente clica 2 vezes no conceito, ou então seleciona ele e vai em editar, e o conceito ele vai abrir aqui para a gente. Aí a gente vai ter essas opções aqui, ó, que se referem a umas parametrizações internas do conceito. Então, a gente clica aqui em arquivo e vai em editar. E aqui tem o caminho de onde que esse arquivo vai ser buscado. Então, a gente vem aqui, edita ele. Esse caminho aqui é um caminho, quando a gente testou, ele ficou aqui como lixo mesmo. Então, a gente vem aqui, arquivo fixo, e aí ele sempre vai pegar esse caminho que o usuário informar aqui. Precisa buscar outro caminho, é só entrar aqui e editar novamente. Então, o meu, por exemplo, ele está aqui na minha área de trabalho, e o nome que eu dei para ele é essa importação de patrimônio aqui. Ok, salvei. Então, aqui o meu conceito ele já está pronto para ser processado. Houve uma validação. Ele me falou que o código do meu patrimônio já existe. Então, eu coloquei um código que já existe na base de dados. Então, vamos verificar o arquivo. Eu não falei com vocês, pessoal, é importante. Existe aqui processar conceito e processar novo conceito. É importante vocês observarem, no caso aqui do patrimônio, ele está atualizado, e o conceito é novo. O que a gente chama de conceito novo? Antigamente, a gente disponibilizava os conceitos com uma extensão que era ICP. Ele fazia essa importação, mas em alguns casos, com alguns usuários que tinham dados de forma específica, ele era bem limitado. Então, a gente evoluiu o conceito e a extensão dos conceitos novos é concept.concept. Quando vocês importarem ele, vai vir essa opção aqui, o conceito é novo? Sim. Se tiver marcado aqui novo, vocês vão marcar o conceito aqui e processar novo conceito. Se isso aqui estiver desmarcado, é importante que vocês utilizem o processo aqui só como processar conceito, porque a forma com que o processo faz é um pouquinho diferente. Entretanto, tanto os novos quanto os antigos funcionam perfeitamente, mas os que foram evoluídos foi porque houve uma necessidade que estava esbarrando em alguma coisa aí técnica que não estava conseguindo atender determinado usuário. Então houve essa evolução, até mesmo de volume, né? O conceito antigo, ele tinha uma certa limitação para volume de dados. Então é importante observar essa diferença aqui. Novo vai utilizar o processo processar novo conceito. Antigo vai utilizar apenas o processar conceito. Então vamos lá ver aqui o que está igual. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Falou que o código do patrimônio já existe, né? 7701028. Ok, vamos ver aqui na base. Realmente, 7701028 já tem um patrimônio cadastrado com esse código. Se a gente tentasse fazer isso manualmente, também haveria a validação. Então, vou mudar aqui o meu conceito para 7701029. Ok, salvei. Vou processar o conceito. Não preciso informar o caminho de novo, porque o caminho já está salvo aqui dentro. Eu não mudei o arquivo de lugar. Então, vamos novamente.
Agora que ele já deu a mensagem de sucesso, né? Abriu aqui o bloco de notas. Houve um registro importado, né? Processado com sucesso. Não teve nenhum com problema, com aviso ou com falha. E ele fala aqui também quais são as tabelas, né? Que foram imputadas aí a informação. Vamos lá agora no nosso cadastro de patrimônio, ver se o nosso patrimônio de código 29 vai aparecer aqui quando eu atualizar. Ok. Patrimônio está aqui, com o código que eu informei, com a descrição, filial, grupo de patrimônio, data de aquisição, valor de aquisição. Acho que o valor de aquisição tinha mudado lá para 10 mil, mas ele estava em outro ambiente, não estava nesse que eu estou utilizando aqui, não. Por isso que ele ainda pegou o antigo. 950, isso mesmo. Eu mexi em outro arquivo, em um arquivo que eu não tinha apontado. E aí, pessoal, reforçando mais uma vez, né? Porque no passado isso foi uma questão que intrigava um pouco os usuários. A gente tem, conforme eu falei, a possibilidade de colocar o valor diferente de base de depreciação e valor de aquisição. Para fazer isso, vocês vão importar, ao invés do conceito de código 45, o conceito de código 49. Porque o conceito de código 49 ele tem 29 campos ao invés de 28. Se a gente contar aqui entre os pontos e vírgulas, existem 28 campos. Se o usuário precisa informar o valor base de depreciação diferente do valor base de aquisição, ele vai incluir aqui mais um ponto e vírgula e colocar o valor aqui diferente de 950. Então, aqui é o valor de aquisição. E ele vai depreciar em cima de R$ 900, por exemplo. Então, esse daqui seria um arquivo para informar um valor base de depreciação diferente do valor base de aquisição. E aí será utilizado o outro conceito. Mostrar para vocês onde que o delimitador pode ser alterado, que eu falei que ele pode ser diferente de ponto e vírgula, né? Lá na onde que a gente informou o arquivo, dentro aqui da edição do conceito, delimitador, ponto e vírgula. Poderia ser um barra, poderia ser um menos, qualquer informação. Por padrão, quando vocês importarem, ele vai ir com essa opção aí padrão, ponto e vírgula. Ok? Então, conforme eu falei, a importação ela é bem simples, pessoal. Acredito aí que vai ajudar a maioria aí para quando houverem vários, né? Porque a agilidade aqui é conseguir importar vários de uma vez só, e aí cada linha aqui vai se referir a um patrimônio, e por aí vai. Então, acho que o maior ganho com o conceito, com essa ferramenta, é poder incluir um volume grande de dados através de um processo só, pegando informações aí talvez que vocês tenham em alguma planilha, em algum lugar, colocando essas informações no formato do layout e aí importando o conceito e processando o conceito para que essas informações sejam imputadas lá dentro do cadastro de patrimônio. Lembrando mais uma vez que a gente tem conceitos para vários outros cadastros. Nosso webinar de hoje foi falando de patrimônio, mas vocês podem utilizar aí para vários outros cadastros. Entrem lá na pastinha objetos gerenciais, na pastinha de conceitos e ver o que pode melhorar aí, né, o dia a dia de vocês com essa importação. Opa. Vamos às dúvidas, né? Gustavo, antes da Oi. gente passar para as dúvidas, mostra lá o QR Code.
Pessoal, a gente vai Tá pedir para aqui. vocês aí responderem, por favor, a pesquisa de satisfação sobre essa apresentação, né? É muito importante para a gente que vocês respondam, sejam sinceros. Lá tem um campo, é bem rapidinho. Lá também tem um campo para vocês poderem sugerir novos assuntos para novos webinars. Então, eu vou colocar aqui também o link da pesquisa no bate-papo. Para quem não conseguir escanear o QR Code com o celular, pode clicar também no link que eu mandei aí, tá bom? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou lendo algumas perguntas aqui para o Gustavo. Por Gustavo, favor. o Regivan perguntou a partir de qual versão está disponível o conceito. Olha, eu não me recordo ao certo a partir de qual versão, porque isso já está no mercado há bastante tempo. Então, assim, eu não, eu posso até pesquisar, mas muito provavelmente a versão que ele esteja hoje já exista o conceito. O conceito já está no mercado já tem bastante tempo, anos. Então, Regivan, se você estiver utilizando a versão atualizada, né, de acordo com o portal do cliente, com certeza você já consegue utilizar o conceito, tá bom? Uma observação, Redivan, é que talvez, dependendo da versão que você esteja, você tente importar aí o conceito da importação de patrimônio e você vai se deparar aí na sua pasta o conceito antigo, né, que é de extensão ICP. Pode usar ele, que ele vai funcionar, só que, se não me engano, posso confirmar depois, mas a partir da 28, 2028, 29, nós disponibilizamos o conceito de importação de patrimônio novo, que ele consegue processar com uma quantidade de dados maior, enfim, é uma versão aí com plus em referência ao antigo. Mas à medida que você for evoluindo, você vai se deparar aí com um novo também. Mas os conceitos de importação de patrimônio e os demais, né, já está no mercado aí há bastante tempo. Beleza. A Tereza perguntou aqui se é possível gerar o TXT pelo Núcleos. Gerar o TXT pelo Núcleos através da nota? Acredito que não, Tereza. Posso confirmar essa informação, mas o Núcleos não tem todas essas informações que a gente precisa para um cadastro de patrimônio. Nós vamos até ter um webinar, Tereza, no final do mês agora, falando sobre a integração do Núcleos com o patrimônio, né? Para a integração do movimento com o patrimônio para a geração do patrimônio lá no Núcleos. Eu vou verificar a data aqui certinha, aí eu te falo. Talvez seria legal você participar também para poder conhecer essa outra forma de integração, tá bom? É porque o que acontece, né? Quando a gente faz essa integração de forma manual, dentro do item, né, dentro da nota que está cadastrada lá, a gente tem informações de grupo, né, de patrimônio, informações de título, e aí a gente consegue buscar essas informações para transformar aqueles itens, aquela nota lá que dentro dela tem itens, consegue transformar isso em patrimônio. Mas quando a gente está realizando a importação, a gente não tem nada no nosso layout, a gente não tem nada no nosso conceito que olhe para alguma tabela, para alguma informação do gestão de estoque, compras e faturamento. Então, assim, a gente não consegue enxergar isso via importação de lá, só através dos nossos processos normais. E lembrando, Tereza, caso isso seja uma necessidade, você veja que isso pode melhorar o seu dia a dia, você pode cadastrar isso para a gente como uma sugestão de melhoria lá na nossa central colaborativa. Não sei se você já conhece, mas a gente tem um espaço onde a gente abre para vocês, clientes, usuários, informarem aquilo que acha que o sistema poderia ajudar vocês e que ainda não tem. E há uma análise onde até mesmo outros clientes podem votar ali na sua sugestão, potencializar ela, e a gente faz uma análise aí com bastante carinho para poder implementar isso, ou te dar um retorno também informando do porquê não implementar. É bem interessante.
Gustavo, e aí a Tereza perguntou também, já que não tem no Núcleos, no Liber, através do Liber tem como gerar o TXT? Acredito que também não, viu, Isabela? Assim, eu vou falar um pouco da minha experiência. Lá no Liber também eu não conheço um processo ou alguma forma que gere a integração. Na verdade, o Liber ele faz só verificação, ele não tem ele não alimenta o patrimônio, não. A Ana pediu o link da Central Colaborativa. Ana, eu estou mandando aí para vocês no, no chat, tá? O link da Central Colaborativa. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Redivan está perguntando se tem como importar em base o arquivo Excel. Acho que ele quer saber se tem como utilizar o Excel para importação, né? O Redivan, não são todas as importações que cabem no arquivo de extensão CSV, XSLM. Existem algumas. Eu sei de algumas do módulo de contabilidade que permitem, mas eu acho interessante que você entre em contato com o suporte para eles orientarem você se isso cabe para o patrimônio. O Redivan perguntou se vai receber a apresentação. Aí o Redivan, nós vamos mandar para vocês o link do vídeo, né, do webinar que o Gustavo apresentou, junto com a documentação também, que é basicamente o que está na apresentação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tereza, a Tereza comentou aqui que as informações do registro G125 do SPED é gerada a partir do fiscal. É isso mesmo, tá? Gera sim a partir do fiscal e aí ele vai pegar as notas né, com toda a parametrização lá que tenha o ativo imobilizado, né, que tenha o patrimônio vinculado. Mas isso não quer dizer que tem como você gerar um TXT para poder importar via conceito ou importar no patrimônio para fazer essa alimentação. Na verdade, neste momento aqui do SPED, o patrimônio ele já tem que estar criado, ele já tem que estar vinculado lá no lançamento, tá bom? Bom, Mikael perguntou: depois que foi feito um inventário, existe uma forma de importar aqueles bens que foram localizados no fiscal para o RM sem o valor? Desculpe, Isabelle, repete, por favor. Depois que foi feito um inventário, existe uma forma de importar aqueles bens que foram localizados fisicamente para o RM sem o valor? No caso, o bem ele foi encontrado e ele não tem valor? É porque o valor de aquisição ele é um campo obrigatório no cadastro. Ele falou que é isso mesmo, o bem foi encontrado, mas não tem valor. Acho que ele pode importar ele como zero. Acho que o sistema permite, não pode vazio. Mas se ele consegue cadastrar manualmente hoje, ele vai conseguir importar também. Não tem diferença alguma. E aí não faz diferença se foi encontrado fisicamente por um inventário, ou se adquiriu o bem e nunca houve a aquisição deles, ficou para trás, abriu uma gaveta lá, viu a nota. Não, não tem diferença. A importação ela vai funcionar normal. Boa tarde, bom dia, gente. Gustavo, acho Oi? importante ponderar, né, no processo de importação de patrimônio, o campo 26, que é aquele campo de depreciação acumulada, né, que tem lá no cadastro de patrimônio, quando um bem ele vai ser incluído no sistema quando ele já foi adquirido há um tempo, né? Então, por exemplo, se eu estou adquirindo o bem agora, o sistema agora, né? E aí eu vou cadastrar os patrimônios. Minhas notas são tudo do ano passado. Então tem como você cadastrar já informando o valor de depreciação acumulada. Isso É que gera verdade. bastante dúvida, né? Pelo pessoal que às vezes quando abre ticket com a gente. É verdade. A gente tem uma opção no sistema para poder informar a depreciação que foi sofrida no passado, né? Uma espécie de retroativo.
O que acontece? O usuário está incluindo o bem agora em outubro, só que na realidade esse bem ele foi adquirido e já está em uso, por exemplo, desde fevereiro. Então o usuário ele pode colocar como ele está fazendo o cadastro agora, mas ele coloca como data de aquisição lá em fevereiro. E aí vai ter um flagzinho para ele poder informar a depreciação acumulada. Isso no cadastro manual, tá, pessoal? Aí ele vai e marca o flagzinho lá, informar a depreciação acumulada. Aí vai ter uma calculadorazinha lá, que o próprio sistema já vai calcular, né, com base no cálculo, no grupo, nas taxas. Ele vai ver quantos meses que tem de fevereiro até outubro, ver quanto que ele deprecia por mês e multiplicar isso. Então, de fevereiro até outubro são 8 meses e a depreciação é R$ 200. Então, R$ 1.600 de depreciação acumulada e a depreciação de outubro normal. Há como fazer isso através da importação, que é através do campo que o Luiz mencionou. O Luiz está aqui com a gente na TOTOS também, que é o campo 26. Há como colocar lá a depreciação acumulada, caso a data de aquisição esteja fora do período de cálculo, né? No caso aí, anterior. Então, estando a data de aquisição sendo anterior, o campo 26 ele pode ser preenchido, caso haja uma depreciação acumulada. A diferença aí é que quem vai ter que fazer esse cálculo de depreciação acumulada vai ser o usuário, né? No cadastro manual, o sistema já faz isso com base nas taxas que já estão ali cadastradas. Mas há essa possibilidade e é bastante interessante, porque às vezes o cara está adquirindo RM agora e ele já tem patrimônio, precisa informar essa depreciação. Há até mesmo casos onde há o esquecimento de cadastrar o patrimônio ali de forma tempestiva, né? E há essa maneira aí de retificar, de informar a depreciação, tanto manualmente e pela importação que a gente viu, através do campo 26 lá do layout, quando a data de aquisição está anterior ao período de cálculo. Muito bom, complemento aí. A Eliana está perguntando se é possível mostrar um exemplo de cadastro manual. Oi, Eliane, eu vou anotar a sua sugestão aqui para a gente fazer um webinar focado nesse cadastro. E aí ela pediu para ser um patrimônio que já deveria ter sido amortizado e não foi. Porque aí a gente fala de toda essa parametrização, essa inclusão, né, o cálculo da amortização. Eu acho que vai ser mais produtivo a gente fazer um webinar voltado só para isso, tá? Porque o cadastro de patrimônio tem várias variáveis, né? Então pode dar um webinar, sim. Sim, e aí é legal, né? Eu vou colocar a nossa página de novidades aqui no bate-papo. Porque sempre a gente coloca lá, todo início de mês a gente coloca a agenda dos webinars que vão acontecer durante o mês. Aí vocês podem ficar de olho que assim que sair, nós vamos postar lá, tá bom? Vou colocar aqui. Bom, coloquei aqui no bate-papo para vocês o nosso link da news do Gestão Contábil e Gestão Patrimonial, para vocês ficarem por dentro, tá? E aí, Eliane, eu já anotei aqui essa sugestão para a gente poder programar talvez para o mês que vem, tá bom? Ver se a gente teve mais alguma pergunta. Ô, Gustavo, só complementa com relação ao Excel, porque o Regivan perguntou aqui novamente como que fica o conceito em Excel. Porque assim, eu não me recordo de quais são os conceitos que conseguem trabalhar com isso. Eu sei de alguns, mas não tenho certeza se, por exemplo, de patrimônio, ao invés do arquivo TXT, ele pode informar ali uma extensão em Excel. Então, o que eu sugeri para ele foi que ele procure, né, o nosso suporte técnico, que o suporte vai conseguir orientar ele. Eu não me recordo agora se o conceito que faz a importação de patrimônio consegue trabalhar com Excel. Eu sei de outros conceitos de contabilidade, inclusive que atuamos recentemente,
que trabalha com Excel, mas eu não consigo responder ele de patrimônio, com certeza. Então, mais uma vez, eu acho que é interessante que ele peça essa orientação para o nosso suporte. Com certeza o pessoal vai conseguir responder ele de forma bem instantânea. Legal. Só mais um aqui para a gente finalizar. O Jonas, ele perguntou, ele falou assim: minha versão tem apenas o layout ICP. Consigo solicitar os layouts concept via chamado sem precisar atualizar a versão? Não sei se tem como fazer isso. Seria muito custoso para ele atualizar? Ele não respondeu. Aqui. Ele está na versão 12.1.27, tá? Ô Luiz, você sabe se a gente faz esse trabalho, mandar os arquivos de forma separada para o cliente não atualizar? Bom, mandar a gente até manda, mas pode ser que ele fala que a versão está versionada e não executa. Então é bom ele sempre estar atualizado mesmo. Entendi. Deixa eu só ver se ficou mais alguma pergunta aqui. O João deu mais uma sugestão de webinar. Eu vou colocar o link da pesquisa de satisfação aqui de novo, gente, porque aí vocês podem responder e colocar as sugestões lá na pesquisa de satisfação para a gente, tá bom? Porque aí fica mais fácil o controle para a gente poder organizar certinho, tá? Coloquei o link aqui de novo, mas eu já anotei, tá bom, o João? Bom, eu acho que é isso. Bom, pessoal, então não tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo que eu tô vendo. E aí eu gostaria de agradecer ao Gustavo, ao Luiz pela ajuda, pela apresentação. Foi muito bacana. Gostaria de agradecer a todos também que participaram. E fiquem de olho nos próximos. No final do mês, aqui eu já vou até falar com vocês a data certinha. A Thaís ela vai fazer uma apresentação para nós referente à importação do núcleos com o patrimônio. Então, vai ser no dia 28/10, às 10 horas da manhã. Aí vocês já podem anotar aí na agenda de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até.